Olá, amigos. Dando continuidade à análise jurídica e sociológica da obra Aborto Sentimental, nós vamos analisar agora a classificação doutrinária do tipo penal do crime do aborto. Segundo o Dr. Rogério Greco, o aborto é classificado como crime de mão própria, quando ele é realizado pela própria gestante, cuja execução ela é intransferível, indelegável, feito pelas próprias mãos da gestante. Essa infração penal ela é considerada personalíssima, é a chamada autoaborto, aquele aborto que é praticado pela própria mãe, sendo comum nas demais hipóteses quanto ao sujeito ativo. Nas outras hipóteses de aborto, é considerada comum. No autoaborto, a infração é considerada personalíssima. Considera-se próprio quanto ao sujeito passivo, pois somente o feto e a mulher grávida podem configurar nessa condição. Pode ser comissivo ou omissivo. Omissivo desde que a omissão seja dolosa. Doloso porque o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja, a gestante, na prática do autoaborto, ela assume o risco de produzir um resultado danoso para o feto. É um crime de dano, pois para a sua consumação há efetivamente lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, que no caso é a vida do feto. É um crime material, visto que a consumação depende da produção naturalística de um resultado. É instantâneo de efeitos permanentes. Por quê? Porque, caso ocorra a morte do feto, consuma-se o aborto. E é o efeito permanente, é irreversível. Não transeunte. Por quê? Porque ele deixa vestígios. É permitida a produção de prova pericial, no caso do crime de aborto. É um crime monossubjetivo. Por quê? Porque a conduta núcleo pode ser praticada por uma só pessoa. Plurissubsistente, visto que o agente percorre passo a passo a caminho do crime. Ou seja, a mulher ela cogita o crime do aborto, ela prepara-se para cometer o crime e executa a infração penal. É um crime de forma livre, porque não exige um comportamento específico, tal qual ocorre com os delitos de homicídio e lesão corporal. Esta fundamentação está no livro Direito Penal Comentado, do Dr. Rogério Greco, de 2008, página 411.